Boa noite. Hoje nós vamos ter mais um estudo do Salmo 119. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 10. Vamos começar, como sempre a gente começa com a musiquinha. Hoje vai ser a voz da Cassie na música. E enquanto estiver tocando a música, se vocês puderem compartilhar, marcar amigos, eu fico muito feliz, muito contente pela ajuda, tá bom? Toca a musiquinha aí. Amém. Essa música é Carpinteiro, do Vilas Boas, ele dá uma misturadinha com uma brincadeira que o Rodolfo Abrantes faz no show dele. É muito bom. Gosto muito dessa música. Hoje a gente vai falar do Salmo 119, versículo 10 dessa vez. A gente já está fazendo há 9 semanas, né? Cada dia a gente tem feito um versículo. Essa vai ser a 10ª semana. E acho que vamos começar com uma oração. Tu pode fazer essa oração, Pedro? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer os teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por um dia tu ter mandado Cristo aqui na terra para nos salvar e nos... Dos estudos que a gente tem como base, e eu tentei fazer mais o que eu leio sempre o Salmo 119 antes de fazer esse estudo. E o jeito que ele falou comigo, juntamente com os estudos que a gente usa como base, me levaram a fazer uma reflexão, e eu
quis trazer um pouco mais dessa reflexão do que Deus tinha falado comigo nesse salmo, do que o que Deus tinha falado com as pessoas que escreveram o estudo que eu estava lendo, né? Então, vamos começar lendo o salmo. Eu vou ler em duas versões, primeiro na Nova Almeida atualizada e depois na nova tradução na linguagem de hoje. De todo coração te busquei, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. E na nova versão eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Infelizmente não vai ter muito como a gente fugir de uma coisa que a gente tem falado desde o começo. Eu acho que dessa vez não tinha mesmo como fugir, das outras vezes eu acho que foi mais um direcionamento do que Deus estava falando com a gente durante todos esses estudos. Mas esse versículo ele é bem explícito em falar sobre dependência, né? Sobre a dependência de Deus. O que me marcou bastante aqui foi a maneira como esse salmo, né, esse versículo 10, ele se comunica bem com os primeiros salmos do 119, que falam que bem-aventurados são aqueles que seguem os teus mandamentos. Então, é como se o salmista aqui estivesse mandando aquele eu recebo que a gente ouve nas igrejas quando alguém fala uma promessa, e a gente sempre recebe, né? Aqui foi mais ou menos o eu recebo dele. Só que tem uma grande característica nas promessas bíblicas, é que elas nunca vêm sozinhas, né? Elas nunca vêm, Deus vai fazer tal coisa pra ti. Elas sempre dizem, faz isso e Deus vai fazer isso por ti. Ou, se tu fizer isso, tal coisa vai acontecer. As promessas bíblicas sempre têm faça isso para que, e a promessa. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Em Atos 2:38, diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Nossos pecados vão ser perdoados e a gente vai receber o Espírito Santo de Deus. Porém, para essas duas coisas acontecerem, nós temos que nos arrepender e que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, tem uma promessa, né? Eu acho que talvez uma das promessas mais importantes, né? Os nossos pecados serem perdoados e o Espírito ser colocado na gente, provavelmente a maior obra de Cristo na cruz, a maior obra que Deus tem nas nossas vidas. Eu acho que quando a gente fala que o melhor de Deus ainda está por vir, a gente tem que cuidar do que a gente está falando, porque o melhor de Deus foi feito na cruz. O melhor de Deus é a salvação que Ele nos deu por meio da cruz. Quando a gente fala que o melhor de Deus está por vir, só se a gente estiver falando da eternidade ao lado dele. Porque na nossa vida aqui na Terra não está por vir o melhor de Deus. O melhor de Deus já aconteceu. Quando a gente reconheceu Ele como nosso Senhor. Reconheceu, não aceitou. Isso é muito importante. Em Êxodo 20:12 tem o primeiro mandamento com promessa, que eu achei muito interessante botar, porque a gente sempre fala que é o primeiro mandamento com promessa. E mandamento com promessa é exatamente o que eu vejo nas promessas da Bíblia. São mandamentos com promessas, não são promessas. A gente tem a caixinha de promessas, a gente tem... eu tenho promessa de Deus para tua vida, mas... E o mandamento antes? Porque todos têm um mandamento antes, sabe? E aqui ele fala, respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou te dando. Isso ele fala nos 10 mandamentos. Né? Um dos mandamentos é respeitar o pai e a mãe. E esse mandamento vem com uma promessa. Existem vários exemplos na Bíblia de promessas. E isso é muito importante a gente estar atento, porque é muito bom a gente saber que o que a gente está fazendo, a gente não está buscando Deus por nada, né? A gente tem ali, se tu fizer isso, tu vai ser bem-aventurado. Se tu fazer isso, tu vai ser feliz. Se tu fizer isso, tu vai ser consolado, né? Ali no Sermão do Monte, por exemplo, que a gente vai ser consolado, a gente vai receber justiça, a gente vai receber amor, a gente vai receber felicidade, essas coisas. E todas essas coisas eles dizem, bem-aventurados são os que. Bem-aventurados são os que. Ou, né, não necessariamente bem-aventurado, mas tipo, sempre tem são os que. E se a gente não for os que fazem essas coisas, a gente não vai receber essa primeira parte do versículo, que é o bem-aventurado, o consolados e tudo mais. Eu acho muito importante a gente sempre se ater a cumprir a nossa parte. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Só que, assim como o salmista declarou que
né? Ele recebeu dizendo que tá fazendo a parte dele, ou na nova versão, né, da linguagem de hoje, ele fala que tá tentando, né? Procuro seguir os teus mandamentos de todo o coração. Então, procuro te servir de todo o coração. Então, se ele tá tentando, né, não é fácil, né? A gente tá tentando, a gente fica tentando a vida inteira. Numas lives anteriores eu falei que muitas vezes a gente vai morrer sem conseguir ser perfeito. Quer dizer, a gente sempre vai morrer sem conseguir ser perfeito. E eu acredito muito que isso vai de encontro com o que está em Hebreus 11, quando ele fala que ele cita os heróis da fé e diz que essas pessoas morreram, às vezes muito cedo, para que não se cumprisse nelas a promessa de Deus. Porque a promessa não é para ser cumprida na terra, sabe? A promessa maior é a salvação. A gente se tornar um corpo só, um corpo que vai adorar a Deus, né? E que vai glorificar a Deus, um corpo santo. E esse corpo não é para ser cumprido por uma pessoa aqui na Terra, é para ser cumprido por todos nós em comunhão na eternidade. Então, quando ele diz que está procurando servir de todo o coração, eu vejo a humildade nisso, sabe? Principalmente na segunda parte do versículo que diz: não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. É a dependência que a gente estava falando. Não tem como a gente cumprir sozinho. E quando ele declara, eu tô tentando, me ajuda a não me desviar, é justamente isso que ele tá botando pra fora, sabe? Eu preciso da tua ajuda pra isso aqui funcionar. Sem ti eu não vou conseguir, sem ti eu não vou fazer nada. Eu acho muito, muito delicioso como a palavra de Deus se completa, né? A gente tem lido lá nos humildes serão... Qual é a bem-aventurança dos humildes? Isso. Bem-aventurados são os humildes. Então, assim, felizes são os humildes. Não as pessoas pobres, né? Mas as pessoas que sabem que são pobres de espírito, as pessoas que sabem que precisam de Deus, que são dependentes de Deus, assim como o salmista. A parte dele é o que importa pra ele, né? Da promessa. A promessa tem uma parte, a parte dele e a parte de Deus, mas a parte de Deus ele não cita aqui, ele não tá preocupado com a parte de Deus. A gente não pode se preocupar com a parte de Deus porque, primeiro, que não tem nada que a gente possa fazer pra ele cumprir, a não ser cumprir a nossa. E, cara, é Deus. Se tu não acredita que ele vai fazer a parte dele, por que tu tá tentando fazer a tua, sabe? A gente precisa confiar em Deus. O Salmo 137:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Mas o importante aqui é nos ater na primeira parte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E aqui é isso que o salmista está fazendo. Eu procuro de todo o coração, não deixe que eu me desvie dos seus mandamentos. Ele está dizendo assim: é tu que manda, é tu que vai fazer eu não me desviar. Mesmo a minha parte é tu que vai me ajudar a cumprir, não sou eu. Não é por mérito meu que eu vou conseguir cumprir a minha parte. Então eu preciso da tua ajuda para cumprir a minha parte, para que eu consiga receber a tua parte. A gente precisa entender que as promessas de Deus para nós, elas são maravilhosas, são perfeitas, são coisas que a gente não consegue encontrar em outro lugar. Mas que, se a gente não fizer a nossa parte, ou se a gente tentar fazer sozinho a nossa parte, a gente não vai receber. Não adianta tu lutar tua vida inteira, porque sozinho tu não vai conseguir, sabe? É um drogado parado na frente das drogas que ele é viciado, dizendo que não vai mais usar, sabe? Ele acabou de sair do efeito de uma e tá na frente dela, dizendo que não vai mais usar. Tu sabe que ele vai usar. Se ele não for assistido por alguém, né? Se ele não for auxiliado, se ele não tiver ninguém ali com ele, ajudando ele a desintoxicar, a substituir o tempo que ele passava com drogas para encher a cabeça e ele não ficar pensando naquilo, né? Ele vai sentir saudade, ele vai sentir... o corpo dele vai reagir à necessidade daquela droga. Então, a gente não consegue, a gente é viciado em pecar, né? A Bíblia sempre nos fala que nós somos escravos do pecado. Em Tito 3, usando o versículo que foi dito na live sobre drogadição, que foi feita sábado, em Tito 3 a Bíblia fala claramente que nós éramos escravos do pecado antes de Cristo nos livrar, sabe? Então, nós somos viciados, somos escravos, nós estamos presos a isso. Se não for Cristo, a gente vai ficar preso nisso, sabe? Se não for o Espírito, se não for a salvação, se não for a cruz, a gente vai ficar preso nisso. Então, a gente precisa colocar nosso caminho aos pés de Cristo e dizer:
toma conta de mim, mesmo na parte boa, na minha parte, eu preciso que tu me ajude, sabe? Na parte que eu tenho que te buscar, me ajuda a te buscar, porque sem a tua ajuda eu não vou conseguir te buscar, sabe? Eu tenho um problema bem sério com jogo. Eu gosto bastante de jogar videogame. E cara, se eu estiver na frente do meu computador com um jogo ali e a Bíblia ali, do outro lado, é óbvio que eu vou preferir o jogo, sabe? Mas tem uma coisa que fica me incomodando enquanto eu tô jogando, dizendo assim, pô, e hoje tu não tá afim de ler mesmo? Tu não tá afim de estudar hoje mesmo? Ou às vezes nem isso, né? Às vezes a minha internet cai e eu sou obrigado a fazer outra coisa, daí eu vejo a Bíblia ali do lado e acabo fazendo. Então às vezes é uns empurrãozinhos que a gente acha que é bobagem, mas pode ser Deus te dizendo, cara, vai, entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre peço pra Deus, me ajuda, porque eu sei que sozinho eu não vou deixar de jogar, nem que seja por 1 hora pra ler a Bíblia, sabe? Eu vou preferir ficar jogando essa 1 hora do que lendo a Bíblia. Eu já jogo outras 7, mas aquela 1 hora ali eu vou jogar também. Se não for Deus me ajudando a seguir Ele, a buscar Ele, a acreditar na palavra dele de verdade, sabe? Porque a gente não consegue acreditar na palavra dele sozinhos. A palavra de Deus nos fala que até a fé é Ele que nos dá. Eu não consigo lembrar se foi na live passada ou se foi na pregação que nós fizemos, na última, que nós falamos a respeito disso, que a nossa carne, ela pende para as coisas da carne. Então, tudo que é da carne é fácil fazer e as coisas que é de espiritual são difíceis de fazer. Esse é o problema. Então, assim, é fácil a gente passar uma noite inteira jogando um videogame, mas ficar estudando é difícil, porque não alegra. O Paulo colocou aqui, João 14:21, Paulo Fortes, né? Aquele que me ama segue os meus mandamentos. A melhor forma de honrar o sacrifício da cruz e de demonstrar o amor de Deus pelo Evangelho e pelas coisas de Deus é na obediência. Isso ele fala. E ele também cita o 51:15, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará louvores a teu nome. Até mesmo na nossa adoração, nós somos movidos por Ele. Somos movidos por Ele a louvar. Até mesmo na nossa adoração é Ele que nos move, né? Hoje teve a live do Projeto Sola, que é uma banda de 2 pastores reformados, e eles estavam fazendo live acredito que por causa dessa live, no meu Twitter os cristãos estavam bem ativos, né? Eles estavam falando bastante, assim, comentando a live ou falando alguma coisa relacionada ao que estava sendo dito na live, e eu acabei vendo uma pessoa dizendo assim, se tu é cristão há bastante tempo, tu com certeza já ouviu essa palavra. E daí eles citaram aquele trecho de João 21:15, de 15 em diante, né? Onde Jesus fala com Pedro... não, desculpa, eu acho que é 21 mesmo. É 21:15 a 18. Que Pedro já tinha negado, né? Ele tinha dito que não ia negar, negou 3 vezes, e daí Jesus volta pra ele e diz assim: Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Então, e pô, é verdade, já ouvi essa palavra pelo menos umas 10 vezes na minha vida, e ouvir 10 vezes uma palavra não é pouca coisa, sabe? Tem palavras aí que a gente nunca ouviu, e tem palavras que a gente fica ouvindo repetidamente, e essa é uma das que eu ouvi repetidamente já. E só que a versão que mais me atraiu dessa pregação foi uma que falou que Pedro contrariou Jesus, né? Jesus disse: tu vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante. E ele disse: não vou, eu morreria por ti. Mas ele não reconheceu a soberania de Jesus ali, sabe? Ele não reconheceu a soberania. Ele disse, ele amava Cristo, e eu acho que ele falou do coração dele, de verdade, com toda a verdade do coração dele, ele falou: eu morreria por ti. E nós sabemos que ele morreria por Cristo, porque ele morreu por Cristo, né? A gente sabe por causa da história que anos depois ele veio a morrer por Cristo. Então, por que se ele morreria por Cristo, ele simplesmente negou naquele momento? Porque para ele entender a soberania, sabe? Porque ele negou as 3 vezes, e Jesus chegou para ele e perguntou duas vezes, né? Tu me ama? Sim. Tu me ama? Sim. Tu me ama? E aí Pedro entendeu o evangelho, sabe? A soberania de Cristo.
que nós não sabemos de nada e Ele que é o Senhor. Nós só precisamos estar aqui e entender que Ele que vai nos salvar, sabe? Que toda honra e toda glória é dele, que todo conhecimento vem dele e que o nosso conhecimento é esterco, sabe? O Paulo fala isso, que todo conhecimento que ele tinha era esterco. Ele jogaria tudo fora para servir a Cristo, sabe? Óbvio que a gente não precisa jogar tudo fora, o próprio Paulo usou todo o conhecimento que ele tinha para servir a Deus, mas o conhecimento pelo conhecimento era esterco. O conhecimento só foi válido porque ele conseguiu usar para Cristo. Não porque o conhecimento era bom, mas porque o conhecimento era útil para Cristo. O conhecimento que ele tinha foi válido para que Cristo pudesse usar ele. Acho que... Calma que eu me perdi no que eu estava falando. O presbítero Valdelir colocou assim, sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham ainda quando eram ignorantes. Que muitas vezes a gente cai nessa, que a gente fica tão cheio de nós mesmos que nós começamos a fazer a nossa vontade. E nós não podemos deixar ser dominados pelos desejos que nós tínhamos antes. Que isso aí, Spurgeon falava que se tu te converteu e a tua vida continua a mesma, que conversão foi essa? Lewis falou também. Que transformação foi essa? Lewis disse que se tu conhece um cristão que não mudou o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, não mudou o amor dele, não mudou... Se ele não apresentou nenhuma mudança na conversão dele, tu não vai suspeitar do cristão em si da conversão, porque ele não é cristão. Tu não suspeita do cristianismo de Jesus, mas se não houve nenhuma mudança, se ele confessou que... A gente tem que entender que a conversão, né, ela gera transformação porque o nosso Senhor somos nós mesmos, né? Nós servimos a nós mesmos. Às vezes nós servimos ao dinheiro para o nosso próprio bem, às vezes nós servimos aos status para nossa glória. A gente sempre vai servir a gente, sabe? Quase sempre o nosso maior pecado é servir a nós mesmos. Quando nós temos Jesus como Senhor, a gente para de servir a nós e começa a servir a Cristo. Então, se não tiver uma transformação, tu simplesmente está mudando de Senhor. Então, se não tem nenhuma mudança, se tu muda de emprego e tu está fazendo a mesma coisa, beneficiando a mesma empresa que tu trabalhava antes, não a que tu está trabalhando agora, tu não mudou de empresa, entendeu? Então, tu tem que suspeitar da tua conversão se nada mudou na tua vida. Se tu é só a mesma pessoa, só que agora tu coloca cristão embaixo na tua biografia ali no Facebook, sabe? Isso não é cristianismo. Cristianismo é tu mudar o teu jeito de ser, sabe? É tu mudar os teus sentimentos, todas essas coisas. Uma coisa que eu anotei aqui é que Pedro entendeu que Jesus Cristo sabia que ele amava Jesus, né? Sabia que Pedro amava Jesus. Ele não precisava que Pedro respondesse 3 vezes que amava ele. E mesmo Pedro negando 3 vezes, Jesus sabia que ele não estava fazendo aquilo por não amar a Cristo. Só que quem precisava entender alguma coisa ali era Pedro, né? Entender que Jesus sabe nossos caminhos, ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, porque muitas vezes a gente cria desculpas ou criamos falsas explicações para iludir a nossa mente do porquê que a gente está fazendo aquilo, sabe? A gente quer dizer assim, não, eu quero um carro melhor para poder ajudar tal pessoa, para poder ajudar tal pessoa, e às vezes tu tá falando aquilo, tu acredita no que tu tá falando, mas é mentira. No teu coração tu quer um carro melhor porque tu quer um carro mais bonito, tu quer um carro melhor, tu quer que as pessoas te olhem melhor, sabe? O pai falou que quando ele trocou o carro dele, um carro que sinceramente era péssimo, e ele conseguiu um carro, não era um carro novo, mas tipo, era um carro usado e que ele conseguiu bem barato, então tipo, foi uma oportunidade que ele teve para continuar fazendo o trabalho que ele fazia na igreja, e ele disse que quando ele chegou num posto que ele sempre ia, que as pessoas tratavam ele de um jeito, começaram a tratar ele muito melhor pela mudança de carro, sabe? Então, uma coisa que eu tava vendo hoje é que assim, a gente não precisa perguntar por que a gente tá fazendo tal coisa. Não importa o porquê que tu tá fazendo nada, não importa o teu motivo. Para de perguntar por que tu tá fazendo essas coisas, você começa a perguntar pra quem que tu tá fazendo essas coisas. Eu tô trocando de carro pra Cristo, sabe? Eu tô trocando de emprego pra Cristo, eu tô saindo do meu emprego para Cristo, porque eu sinto que no meu emprego eu não vou conseguir glorificar o nome dele.
Inclusive, aconteceu comigo de, tipo, eu senti que eu não tava agradando a Deus no meu emprego e eu decidi sair. Porque eu senti que eu podia fazer mais fora, mas não só por isso, mas porque eu sentia que tava me bloqueando de fazer coisa, sabe? Estar lá. Então eu decidi sair, e tô muito contente com essa decisão, sabe? Porque o dinheiro era bom, mas o cristão não tava lá, sabe? A parte cristã não tava lá. Eu tinha a câmera aqui, cara. Como é que muda aqui? Peraí que o pai... O pai tá... Eu queria aparecer um pouquinho. Tá brincando ali. Mas é isso, a gente não precisa perguntar por que a gente tá fazendo nada, porque muitas vezes a gente vai criar desculpas. Se a gente pergunta por que, a gente vai criar desculpas, né? Porque eu quero fazer tal coisa. Tá errado, cara. Se tu tá dizendo que tu quer fazer tal coisa, talvez... provavelmente tu tá fazendo isso pra ti, entendeu? A gente tem que parar de perguntar por que a gente tá fazendo isso e a gente perguntar pra quem que eu tô fazendo isso. Se não for pra Cristo, não faz, sabe? Não vale a pena. O Paulo cita aqui o Efésios 2:8, que é o grande versículo da Reforma, né? onde Lutero se baseou, né? Que pela graça sois salvos mediante fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele fala, né, que nem mesmo a fé nos pertence. Então, no momento que nós descobrimos que tudo pertence a Deus, que tudo é dom de Deus, que tudo vem da mão de Deus, porque a gente vai parar de se gloriar, como tu falou há pouco tempo atrás, que nós somos senhores de nós mesmos. E em Timóteo diz para nós que nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmo, que vão fazer as coisas de acordo com a vontade deles, para a satisfação do seu ventre, e vão correr atrás. A palavra diz que eles vão ter comichão nos ouvidos, ou seja, eles vão procurar algum lugar, alguma igreja que fale de acordo com o que eles querem falar. Nós estamos vendo hoje igrejas que estão fazendo casamento homossexuais. Ou seja, os homossexuais estão procurando um lugar onde é uma igreja que abençoe a união deles, e eles estão procurando. E assim, vão lá, o cara que bebe, ele vai procurar um lugar onde permita que beba. O cara que fuma vai procurar um lugar onde permita que fume. O cara que... Assim, cada um vai inventar. O cara que quer trocar de esposa, ele vai procurar uma igreja que permita trocar de esposa. Ou seja, nós vamos procurar coisas que nos satisfaçam o meu Deus. O meu Deus sou eu mesmo. Ou nós temos que abrir mão de tudo e botar Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e parar, e acabar com esse negócio de cara, eu sirvo a Deus, eu sou totalmente dependente de Deus e eu faço a vontade de Deus. É o que fala esse versículo aí. Uma coisa que me pegou bastante ultimamente é que um cara pediu pra... Eu tava assistindo, né, um devocional, e ele disse pra gente se definir. Tipo, quem tu é? E daí eu já fui logo pensando, né? Eu sou um estudante de marketing, trabalho em tal lugar, eu sou uma pessoa bastante caseira, não gosto muito de sair, sou assim. E daí, tipo, no meio disso eu falei que eu era cristão. E daí ele perguntou assim, eu sei que muita gente nem falou cristão, e eu sei que muitos dos que falaram cristão foi a terceira, quarta, quinta coisa pra mim. A minha foi mais além ainda. E daí eu pensei, caraca, cristão deveria ser a primeira coisa que me define. Porque se eu sou um estudante de marketing antes de ser um cristão, eu não sou um estudante de marketing cristão. Eu sou só um estudante de marketing, como todos os outros. Se eu não sou um cristão antes de trabalhar na empresa que eu trabalho, eu não estou sendo um cristão dentro da empresa, eu estou sendo um funcionário. E isso me pegou bastante. Na live de pastores que eu participei, porque quiseram me botar lá, o pastor Alexandre me perguntou por que um cristão que tem os pensamentos que eu tinha, né, em relação a não ter expectativa tentar não criar expectativa nenhuma de futuro e confiar em Deus, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Por que um cristão como eu, que não sabe se vai ter amanhã, tá trabalhando para receber salário no final do mês, ou estudando para no final do ano ter um diploma? Daí eu falei que, cara, se eu estiver vivo no final do ano eu vou ter um diploma, isso é legal, mas
se eu soubesse que eu tenho uma semana de escola a mais e eu ia morrer depois dessa semana de escola, eu ia usar essa semana pra falar de Deus, sabe? De como Deus me mudou a minha vida, sabe? De quem eu era há um ano atrás. Quer dizer, um ano atrás eu acho que agora não dá mais pra falar um ano atrás, porque eu já tô há um ano aqui mais ativo. Mas antes de 2019, sabe? De 2018 pra trás. Principalmente entre 2016 e 2018. A pessoa que eu era uma pessoa extremamente triste, sem expectativa e sem esperança nenhuma. Hoje eu não tenho, eu tento não criar expectativa, porque é muito difícil para uma pessoa que tá contente não criar expectativa, sabe? Do que vai acontecer ano que vem. É muito difícil, mas a gente tenta não criar porque não vale a pena. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus quer que eu faça a semana que vem. Como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça daqui a um ano, sabe? Talvez o que eu possa fazer é sentir um chamado dele para daqui 5 anos estar fazendo alguma coisa. Então, se eu sinto que daqui 5 anos é pra eu estar fazendo alguma coisa, ou se eu sinto que Deus quer que X coisa aconteça e que eu participe disso, a minha obrigação é pensar o que eu posso fazer nos próximos 5 minutos pra que isso aconteça daqui 5 anos. Não necessariamente que eu faça isso daqui 5 anos, mas pra que alguém faça isso daqui 5 anos. A gente citou aqui recentemente a reforma, né? Que todo mundo fala que Lutero foi o reformador. E ele foi, de fato, o cara que pregou as 95 teses lá. 95? 95 teses na porta da igreja. Mas ele não foi o primeiro que começou esse movimento, sabe? Não foi ele que começou e ele que finalizou. Ele foi o último cara dentro da igreja católica a fazer o movimento. Mas não começou nele e não terminou nele, porque a gente tem Calvino, a gente tem Armínio, a gente tem um monte de pessoas que foram importantes para a reforma, que continuaram a reforma, que a reforma tem acontecido até hoje, porque a gente vê que a igreja reformada tem se desviado em muitos aspectos e a gente tenta voltar para a reforma. A gente tenta sempre voltar para os caminhos de Deus, né? Essa que é a intenção da reforma, voltar para o que a palavra fala. E sempre, não importa o quanto tu se esforce, daqui a se tu abrir uma igreja perfeita agora, uns 15 anos depois que tu morrer, muita coisa já vai ter mudado. Talvez tenha melhorado porque alguém tinha uma sensibilidade para o espírito maior que a tua, talvez tenha piorado, mas o que Deus fala para ti não é necessariamente o que ele vai falar para outra pessoa. E muitas pessoas nem vão estar seguindo o espírito. Muitas pessoas que estão liderando igrejas hoje não estão seguindo o espírito, infelizmente. A gente vê várias pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, usando versículos fora de contexto. A gente tenta fazer exposição de palavra aqui justamente para isso, para tentar não tirar nada de contexto. A gente está falando do versículo 1, hoje a gente está chegando no versículo 10, semana que vem vai ser o versículo 11. A gente está expondo os versículos, versículo por versículo, e baseando tudo que a gente está falando em outros versículos ao longo da Bíblia, para mostrar que a Bíblia é uma só, e que se a gente usar um trecho dela para tentar justificar um ponto nosso, a gente vai estar pecando, sabe? Isso é ser um falso profeta, isso é distorcer a palavra para o nosso próprio bem. A gente tem um pensamento e usa essa palavra para embasar nosso pensamento. Uma coisa que eu estava falando esses dias com a Cássia, se eu não me engano, a gente usa a palavra para justificar nosso pensamento e não usa ela para embasar nosso pensamento, sabe? A gente pensa e busca na palavra o nosso pensamento. A gente não busca a palavra para pensar. Isso a gente está invertendo a ordem das coisas. A palavra não é um apoio, e sim o nosso pensamento tem que ser baseado nela. Eu citei alguns outros versículos aqui onde Jesus fala, onde demonstram dependência, né? Onde a Bíblia mostra que nós somos dependentes de Deus e que Deus é ativo nas nossas vidas, né? Eu acho muito importante a gente entender não só que a gente é dependente, mas que a gente é dependente de alguém que vai travar batalhas por nós. Em Êxodo 14:14, literalmente travar batalhas por nós. Ele está falando o Êxodo, né? A gente está falando sobre um povo que era escravo do Egito e que Jesus estava querendo libertar por meio de Moisés. E no versículo 14 do capítulo 14, ele fala: vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Cara, literalmente, vocês são o meu povo e eu vou liberar vocês não têm que fazer nada, só confiem em mim.
Não tem mais dependência do que isso, sabe? Vocês não vão fazer nada, eu vou lutar por vocês. Em Isaías 41:13, ele fala: Eu sou o Senhor de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. E João 15, de 5 a 6, é um pouco pesado isso. Eu deixei essa mais pra frente. Primeiro que ler Êxodo, que ele diz que vai lutar pela gente. O Isaías 41:13, que ele diz que ele vai nos pegar pela mão e vai nos guiar e nos ajudar. Mas João 15, de 5 a 6, fala a dependência de uma maneira bem mais pesada. E é o próprio Cristo que fala: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. É pesado, mas é verdade. Se tu acredita em Cristo e tu não tem isso como verdade, cara, tu não é cristão, sabe? A gente precisa entender que a transformação de vida é entender que se a gente não tiver unido com ele e ele conosco, nós somos como galhos de uma árvore que estão fora da árvore. A gente vai secar e a gente só vai servir para lenha. A gente não dá fruto. Um galho fora da árvore não dá fruto, gente. A gente precisa frutificar, e para frutificar a gente tem que estar unido com a videira, e a videira é Cristo. A gente precisa entender a dependência. É muito bom a gente ver uma palavra que diz: Eu sou o Senhor de vocês, eu os seguro pela mão e digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Isso é delicioso de ouvir e é reconfortante. A gente precisa ouvir isso, mas a gente precisa entender que a gente só vai... que eu sou o Senhor de vocês, então a gente só vai ser ajudado por ele se ele for nosso Senhor. Se a gente não tiver ele como Senhor, ele não vai nos ajudar. Não tem como, sabe? Não, se tu é o teu próprio Senhor, uma pessoa que tu sabe que peca, uma pessoa que muitas vezes tu sabe que a intenção é ruim, uma pessoa que tu sabe que às vezes perde a cabeça. Hoje mesmo eu tava falando com a Cassie, sabe? Não, eu tava falando com o pai sobre sobre uma coisa que aconteceu comigo. Hoje aconteceram 2 vezes já. De eu simplesmente fazer coisas que eu não queria fazer, sabe? Eu não queria fazer isso. Eu tava focado ali com a Cassie, eu fui super grosso com a Cassie uma hora hoje. Eu tava estudando esse versículo, né, o Salmo 119:10, e ela tentando falar comigo. E, tipo, pelo fato de eu estar concentrado, eu acabei sendo grosso com ela. E cara, olha só, olha a hipocrisia de estar estudando um versículo desse e ser grosso, sabe? A gente é falho demais, gente. Sabe quando tu pensa assim: pô, não tem mais fé na humanidade? Não tem que ter fé na humanidade mesmo. Nunca era pra ter tido. A humanidade é podre, gente. A humanidade é podre. A humanidade, se não estiver unida na videira, não vai nem frutificar. A gente só pode frutificar enquanto ainda tiver um fiozinho do nosso galho preso em Cristo. E que ele nos segure nele, sabe? Essa é a oração do Salmo 119:10. Me segura na videira, porque se depender de mim eu vou cair. E eu não quero cair, eu quero frutificar, eu quero honrar o teu nome, sabe? É pesado, gente, porque é muito difícil. A gente como humano tem muito o desejo de fazer pelos nossos próprios meios. Até Cristo a gente quer adorar do nosso próprio jeito, mas não é assim que funciona. Semana passada a gente falou sobre isso, que talvez seja mais difícil ainda para os jovens do que para os adultos, mas é difícil para todo mundo entender a dependência. Porque o jovem, ele descobre agora que ele tem poder, que ele tem força, que ele tem pensamento, que ele pode pensar, que ele pode trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, então ele quer fazer as coisas do jeito dele, mas não é assim. Não é pra ser assim. A gente precisa parar de fazer as coisas do nosso próprio jeito. Tem 2 músicas da Oficina G3. Uma a gente citou semana passada, que diz que fazendo as coisas pelo meu próprio meio, fazer as coisas pelos meus próprios meios é como nadar contra a maré. E uma outra música que ele fala, chamada Descanso ou Descansar, alguma coisa assim, da Oficina, que eles falam: eu grato sou ao Pai por poder compreender que eu não dependo das minhas mãos, mas estou seguro em tua redenção. É um negócio que eu aprendi ano passado, sabe? Que eu sabia racionalmente, mas que eu nunca tinha sentido. Gratidão a Deus, porque ele me disse: tu não depende de ti. Porque eu reconheci em mim ano passado uma pessoa que não é capaz de honrar a Deus. Só que eu não preciso honrar, porque não é de mim que vai partir essa honra, é dele.
Ele vai me usar para honrar o próprio nome. Não é eu que vou honrar o nome dele com a minha própria habilidade ou com as minhas palavras. Se o que eu tô falando aqui tá surtindo efeito em vocês, é porque o Espírito tá falando através de mim e o Espírito tá fazendo vocês ouvirem. Mas se não tiver atingindo ninguém, sinto muito. Talvez o Espírito que tá falando comigo de uma maneira diferente da que tá falando com vocês. Não é essa a intenção, justamente por isso que a gente faz uma live interativa, né? Pra tentar unir esse espírito, criar essa comunhão. Mas eu duvido muito que o Espírito não esteja falando com vocês de alguma forma, mesmo que não seja a mesma que tá falando comigo, sabe? Sobre a dependência. Eu tenho aprendido muito sobre a dependência ultimamente. A Dilson e o Tadeu colocaram aqui que somos falhos, por isso nós precisamos estar sempre na comunhão com Deus. Esse é que no momento que nós conseguimos compreender que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós conseguimos compreender que nós não conseguimos, como é que eu posso dizer, se torna difícil da gente começar a falar que Deus me escolheu, entende? Por quê? Porque geralmente logo que a gente se converteu, a gente foi na igreja, o pessoal diz assim, aceita Cristo como teu único e suficiente Salvador. E nós temos a ideia de que nós temos o poder de aceitar a Cristo, né? E quando nós realmente conhecemos a palavra de Deus, quando realmente nós conhecemos Deus, nós vemos que nós não fomos aceitos por eles, nós fomos chamados por eles. Aquilo que a gente lê em Romanos 8:29. Vocês foram chamados e foram predestinados e foram glorificados e tudo ele fez por nós. E como Paulo leu aqui em Efésios 2:8, e a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, nem a fé. Tudo que eu pego é de acordo com a vontade de Deus e porque Deus assim o quis. E é isso que quando cai a ficha pra gente dessa forma, cai as escamas dos olhos. Nós enxergamos com outros olhos. Eu acho muito doido que, assim como tem várias promessas ao longo da Bíblia que falam pra gente fazer um monte de coisa, acho que a coisa que mais cobra é fé, né? Acho que a coisa que mais tem promessas relacionadas a si é a fé. Sim. E é muito louco quando a gente entende esse negócio, que a fé foi nos dada por meio do Espírito. Que é o Espírito Santo que nos dá a fé. Quando nos cai a ficha que a fé é dada pelo Espírito Santo, a gente entende, nada vem de mim. Nada vem de mim. Sabe? A salvação é por meio da fé. Beleza, Deus me dá a salvação se eu tiver fé. Tá, como eu faço pra ter fé? O Espírito te dá fé. Putz, eu não faço nada. É isso mesmo. Quando a gente entender, a gente não faz nada. Sabe? O nosso trabalho é não atrapalhar, como o pai costuma dizer. O nosso trabalho é não atrapalhar. É orar pedindo fé. Sabe? Orar pedindo misericórdia. Quem tá acompanhando a gente nas últimas lives, inclusive eu falei isso hoje, sabe que em Romanos 7, no finalzinho do capítulo 7, ele fala que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele vai falando ali que bom, se o mal que eu não quero fazer eu faço, quem faz não sou eu, mas sim o pecado que vive em mim. Olha só, pai, já tô decorando os versículos já. E sendo pior que eu não tenho nem anotado esse aqui, eu só queria introduzir a minha leitura falando isso. E o pai sempre cita o primeiro versículo do próximo capítulo, que é o Romanos 8:1. Mas eu quero ler Romanos 8:1 até o versículo 12, se eu não me engano, que eu anotei aqui. É um pouquinho longo, mas é sério, eu quero que vocês prestem atenção. Depois eu vou comentar o que falou comigo isso, tá? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Isso é o primeiro, né? Que é o que o pai sempre cita. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado, o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza humana. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito.
As pessoas têm a mente controlada pela... as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, vivem como manda a natureza humana. Não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é a vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Cara, esse é até o 10, tá? Eu vi aqui. Esses 10 versículos resumem tudo que a gente tá falando desde o 10, sabe? A gente pegou desde o versículo 1 de Salmo 119. Esses 10 versículos do Salmo 119, que a gente passou 10 horas falando, no mínimo, porque a gente fez umas lives de 1 a 1h30 em cada versículo. Mas puxava. Então, a gente demorou no mínimo 11, 12 horas para fazer esses 10 versículos e outros 10 versículos de outro livro que foi escrito anos e anos depois, resume tudo que a gente falou, sabe? Se a gente viver pela nossa natureza, a gente não pode agradar a Deus. A gente é inimigo de Deus. Cara, isso é muito pesado. Se a gente viver do nosso jeito, a gente é inimigo de Deus. Mas as pessoas que vivem por meio do Espírito Santo, por mais que o corpo vá morrer pelo pecado, vão ter a vida pelo Espírito. Através do Espírito, vão ter vida eterna, ele fala ali, né? É incrível, gente. Não tem muito o que dizer. Se a gente tiver Cristo como Salvador, a gente é livre do pecado. Não só livre dos pecados que a gente cometeu, mas aos poucos nós vamos ser curados dos vícios e da escravidão no pecado que a gente que a gente cometia, para não cometer mais no futuro também. A grande questão que a pessoa fala assim, se tu peca depois de se converter, tu tem que pedir perdão ainda, se não há nenhuma condenação. Fizeram essa pergunta para Augusto Nicodemos, e ele falou, sim, tu tem que fazer por causa do teu relacionamento com Deus, não porque tu vai pro inferno por causa do teu pecado. Se tu acredita que Deus te salvou, que Cristo te aceitou, tu sabe que não importa o quanto tu pecar, tu vai pro céu. Só que tu sabe que cada vez que tu peca, tu desagrada a Deus. Teu relacionamento com Deus decai, teu relacionamento se afasta. Até o momento que tu vai descobrir, talvez, que tu não foi salvo de verdade, sabe? Tu se iludiu achando que tu tinha sido salvo, que tu tinha aceito Cristo como teu Salvador. Então, o que a gente tem que fazer, a gente pede perdão não para Deus nos perdoar, não para Deus saber que a gente pecou. A gente não avisa a Deus que a gente pecou e pede perdão. A gente fala para reconhecer nosso erro e restabelecer esse relacionamento com o nosso Salvador, sabe? Relacionamento é uma palavra muito importante na Bíblia, porque a gente sempre fala que a primeira instituição que Deus fez foi o casamento. Se a gente lembrar, no jardim, Deus descia todos os dias para ter comunhão com o homem e com a mulher, sabe? A gente tem que ver que Deus, durante toda a Bíblia, busca relacionamento com o homem, sabe? Ele nos dá meios e maneiras novas e diferentes, e sempre renovando e sempre mostrando pra gente que se depender da gente a comunhão não vai dar certo. Então chegou um ponto que ele decidiu assim, eu vou ir aí e vou estabelecer uma maneira fácil de comunicação entre a gente, porque eu quero esse relacionamento com vocês. Tenham eu como Senhor de vocês, e a gente vai ter um relacionamento bom. Eu vou livrar vocês de vocês mesmos, eu vou curar vocês de vocês mesmos. Eu acho muito engraçado também que as pessoas sempre falam assim, se tu fizer isso, tu vai direto pro inferno, pro colo de Satanás. Gente, a gente não vai pro colo de Satanás. Quem for pro inferno não vai pro colo de Satanás, porque o Satanás está condenado ao inferno. Ele não é o senhor do inferno, ele foi condenado ao inferno. Amém. Sabe? Eu não acho graça dessas piadas com vão pro colo de Satanás, porque eu acho muito tosco. A gente fala como se Satanás estivesse lá no inferno esperando as pessoas que fazem o mal, alguma coisa assim. Não, gente, ele não tá esperando nada. Ele tá aqui na terra esperando a condenação dele. Porque ele vai ser condenado, ele não vai ser senhor de nada. Ele não é senhor de nada. Nós que ele é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Desse mundo só. O inferno não é dele e ele não vai reinar em lugar nenhum, gente. Ele vai ser jogado no inferno. Sabe? Vai ser condenado tanto quanto qualquer outro. Satanás não tem poder nenhum. Outra coisa que eu acho engraçada é aquele negócio da batalha espiritual. Batalha espiritual existe pra gente, sim, existe.
Mas o que a Bíblia nos fala sobre batalha espiritual? Pra gente confiar em Deus, né? Pra Deus lutar por nós, não é? Sim. Se Cristo vai lutar por nós na batalha espiritual, o que a gente tem de batalha entre Cristo e qualquer entidade maligna, né? Eu acho que em Apocalipse... acho não, né? Em Apocalipse eu acho que é a melhor batalha entre os dois, que como que acontece? A maior entidade maligna que existe tá lá, fazendo a zorra que quer, Jesus vem, dá um sopro e ele some. Gente, não existe batalha. Não existe luta, entendeu? Não existe luta para Cristo. Não existe batalha nenhuma. Se Cristo tá lutando as tuas batalhas espirituais por ti, não existe batalha. A Cássia citou um versículo aqui que vem bem a calhar o que tu estava falando, diz assim, Romanos 8:10, né? Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês morra para o pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Eu li esse, é o 10, né? Romanos 8:10. Isso. Só que eu li em outra versão. Ficou boa nessa. E a Josi botou assim, o poder que ele tem, infelizmente, é nós que damos. Nós é que damos o poder para Satanás. Existe, a palavra de Deus diz para nós que existe uma batalha que nós não vamos lutar, que estão nas regiões celestiais. Isso é outro tipo de batalha. Isso é como é que pode dizer? Opressão. Existe uma opressão maligna. Isso existe na face da terra hoje. A gente estava comentando hoje com o pastor Alexandre que a gente percebe isso, sabe? Quanto mais a gente trabalha para fazer as coisas, a gente sente coisas pesarem a gente sente um cansaço fazendo coisas espirituais que é surreal, gente. É muito maior do que o cansaço fazendo qualquer outra coisa. É muito mais fácil ficar 1 hora correndo do que passar meia hora aqui, sabe? Isso aqui é cansativo, a gente cansa a nossa mente, a gente sai às vezes com dor de cabeça, mas a gente sai renovado ao mesmo tempo, sabe? O jeito que esses estudos têm falado comigo, eu tava falando pro pai, eu não sei qual era a intenção do pai quando ele me botou pra fazer o Salmo 119, mas e eu nem tenho visto quantas visualizações tem, quantas pessoas têm assistindo. Geralmente quando eu tô atrás eu vejo que a maior parte das pessoas que assistem ou é a nossa família ou a gente da igreja. Mas a grande questão que tem é que tá mudando muito em mim, em quem eu sou. Entender sobre dependência, sabe? Entender sobre humildade de verdade. De entender por que a gente tem que ter humildade. Porque nem a fé que nos salva é nossa, sabe? Nem o nosso Salvador é a gente só tem que ter fé no Salvador. Nem a fé no Salvador é nossa, porque é Ele que nos dá. Então como é que tu vai ser uma pessoa arrogante? Sabe? Acho que em Tito 3, o que ele está falando, que a gente é escravo do pecado, ele está falando nisso, que outrora nós fomos escravos, é porque ele está dizendo assim, gente, não julguem os outros, porque vocês também tiveram na pele deles, vocês também foram pecadores, vocês também foram escravos do pecado, mas vocês foram libertos pelo Espírito. Então a gente tem que ter humildade, a gente tem que tratar as pessoas que não acreditam em Deus com humildade e entender que a gente já esteve lá. Sabe? Eu nasci na igreja, mas como eu falei, até o ano passado eu era incrédulo, porque eu acreditava na minha força. Eu acreditava no que eu tinha que fazer para agradar a Deus, e eu não posso fazer nada. Sabe? Se eu viver a minha natureza, eu sou inimigo de Deus. Eu só vou ser filho de Deus se eu for servo dele, se eu me tornar servo dele, sabe? Cristo fala pra gente que não sei se é Cristo que fala ou se é Paulo que fala sobre os cargos eclesiásticos, eles funcionam ao contrário, né? Tu não vai subindo para ser mais importante, e sim para servir mais, né? Então, digamos que o maior cargo da igreja seja um pastor. Isso quer dizer que o pastor é o escravo de todo mundo. É literalmente isso que a Bíblia fala, sabe? Quem quer ser o maior no céu, seja escravo de todos. Escravo de todos. Cara, ele lavou os pés dos... Cristo fala, vocês me chamam de Senhor. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Vocês me chamam de Senhor, mas eu vim aqui e lavei o pé de vocês como um escravo, sabe? É servir, gente. Servir. É servir porque... a humildade vai nos trazer amor, sabe? Entender a dependência vai nos trazer humildade. Ter humildade vai fazer a gente ter amor pelo próximo.
e mostrar Cristo. Viver a nossa vida mostrando quem Cristo é, sabe? As pessoas vão começar a ver Cristo em nós, vão começar a ver o Espírito Santo agindo em nós, vão começar a ver o reino de Deus em nós. E esse é o nosso papel, né? Quando eu falo que entender a dependência é entender o Evangelho, é isso que eu tô falando. Tu vai entender o Evangelho a ponto de ser humilde e a tua humildade vai manifestar Cristo na tua vida. Você falou aqui, a mordomia, né? Que Deus nos deu a mordomia. Às vezes a gente acha que nós somos dono da obra. Eu vejo pastores dizendo assim, a minha igreja, sabe? Esses dias eu li, se eu não me engano, é do Atman Lee, o telefone. O livro é do Atman Lee, se eu não me engano, eu não sei o que é da igreja, né? Depois eu posso até colocar nos comentários, mas que às vezes nós achamos que a igreja é nossa, que a obra é nossa, que as coisas são nossas. Não é nada nosso, é tudo de Cristo. E quando nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, ontem eu estava conversando com um rapaz que se encontra num dilema muito grande. Ele está numa igreja e ele está achando que a igreja que ele está pertencendo é uma igreja errada. E ele queria ver o erro da igreja. E aí ele disse para mim que estava orando para Deus, para que Deus mandasse que alguém convidasse ele para ir a uma igreja. Ele estava literalmente se oferecendo para mim, convidar ele para vir para a minha igreja, entende? E jamais eu faria uma coisa dessa, porque jamais eu vou querer tirar alguém de alguma igreja. Eu acho que nós temos onde o pastor Alexandre falou, nós ficar dentro de igreja pregando para crente, ensinando crente, cara, não é isso. Nós temos que sair para o mundo, nós temos que ganhar pessoas que não conhecem, não é ganhar, nós temos que levar o evangelho para pessoas que não conhecem, para que assim o Espírito Santo as ganhe. Ou seja, nós somos simplesmente ferramentas na mão do Espírito Santo, ferramentas na mão de Deus. E no momento que nós achamos que nós somos alguma coisa, nós somos os mais infelizes dos homens, porque a palavra de Deus diz para nós, o galardão que nós teríamos que ganhar, nós vamos ganhar aqui, nós vamos ser honrados aqui e não vamos receber nada em troca. E chegar lá, quando chegar no reino do céu, que bater na porta, ele vai olhar para nós assim, não te conheço, não te conheço. Entende? Então, assim, o que tu deveria receber, tu já recebeu lá na terra. Entende? Por isso que eu não consigo entender quando tem pastores que são arrogantes. Eu acho que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, menores nós ficamos. Mais inferiores nós nos tornamos, mais servos nós somos. Essa é a intenção, né? Infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. A gente conhece um monte... Provavelmente vocês também conhecem bastante pessoas que ao se tornar pastor, ao se tornar diácono ou alguma coisa, a receber cargos dentro da igreja, começa a dizer não tenho tempo, começa a dizer não, aquele turma ali eu não ando porque eu só ando com pessoas que conhecem mais que eu, ou alguma coisa assim. E isso foge muito do que sabe, o conhecer somente para ensinar. O ter conhecimento somente para iluminar a vida dos outros. A gente recebe a luz de Cristo para iluminar a vida dos outros, não para ter luz, sabe? Não para ter luz. A gente não precisa ter luz porque a nossa luz é Cristo. A gente recebe luz para iluminar o caminho das pessoas até Cristo também, porque a gente não tem que ser a luz de ninguém, né? A gente ilumina o caminho das pessoas até Cristo. Eu queria, né? Acho que meio que já está estourando o tempo aqui. Mas já passou um pouquinho mais, vai embora. Então, eu vou falar para vocês uma oração que eu escrevi. É mais ou menos a oração que resume as minhas orações ultimamente. E a oração que eu acredito que a gente tem que fazer, né? A gente tem que parar de aceitar Jesus. Tá? Uma coisa que eu acho bem séria, a gente tem que parar urgentemente de aceitar Jesus, porque a gente não tem autoridade para aceitar Jesus. Sabe? Jesus não tem que pedir nada pra gente. Jesus não pede nada pra gente. Jesus veio e morreu por nós. Ele não pediu para morrer por nós. Ele não pediu para perdoar nossos pecados. Ele veio e perdoou. A gente tem que reconhecer Ele como Senhor, para que isso que Ele fez por nós seja sobre nós, sabe? Se a gente continuar sendo o Senhor de nós mesmos, colocando a gente acima das nossas próprias vidas, nós temos um Senhor
que não tá fazendo nada por nós, sabe? É bizarro, porque a gente fazendo coisas pra nós, a gente tá servindo a um Senhor que tá servindo a alguém. A gente tá servindo a um servo, sabe? Isso que é complicado. A gente tá servindo a nós mesmos, sendo que nós somos servos de nós mesmos. É um loop de tolice, né? Tu tá servindo um servo, que é tu mesmo, que tá servindo a ti, que tá servindo a ti. A Cassiane Um colocou loop assim, ó, de tolice. quanto maior o cargo, maior a responsabilidade de servir. E a Josi botou assim, ó, negar a si mesmo e servir aos outros. Não honrar a si mesmo e ser servido pelos outros. A gente precisa urgentemente mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de adorar a Deus. Não, a gente não precisa achar um jeito bom, sabe? Uma coisa que eu coloquei aqui no estudo que eu não falei, mas eu acho que vem a calhar agora, é que... Peraí, que eu fiz besteira aqui no estudo. É que a gente não precisa buscar esquecer a parte de Deus, sabe? Quando eu falo que a gente tem que enfatizar a nossa parte na promessa e não a parte de Deus, não é que a gente tem que esquecer que Deus tem uma parte que Ele vai nos ajudar fazendo alguma coisa, mas sim que a gente precisa confiar que Ele vai fazer. Ele é Deus, cara. Se a gente não confia nele, se a gente quer cobrar de Deus a parte dele, é porque a gente não confia nele. Se a gente não confia nele, é porque a gente está buscando ele em algum sentido. A gente precisa entregar nosso caminho e confiar nele. Falando a respeito disso, que eu acho que é bem apropriado em falar, que às vezes as pessoas, eu vejo pessoas que dão o dízimo, vamos usar esse negócio para respeito do que tu está falando, que é bem de entender, que no momento que nós damos o dízimo, nós achamos que Deus é obrigado a nos dar alguma coisa de volta. Eu vi um pastor de uma igreja bem grande, mas bem grande, que ele diz que no momento que a gente dá o dízimo, Deus fica obrigado a nos retribuir de volta porque nós demos. Isso é uma palhaçada, isso é uma idiotice, infelizmente, de dizer, porque Deus não é obrigado a nada, o dinheiro é tudo dele, tudo que existe no mundo é dele, ele não precisa de dinheiro. Então, quando a gente lança o nosso valor, quando a gente dá nossas contribuições, quando a gente faz alguma coisa, a gente não está fazendo porque Deus necessita de algo, porque Deus vai me abençoar. Não, a gente faz as nossas doações, a gente faz as nossas contribuições, porque nós nos achamos. Ontem eu falei isso lá na igreja. Nós damos porque nós vemos que através disso a gente pode ganhar mais vidas. É esse o intuito da gente semear na obra de Deus, é esse o intuito da gente contribuir. Por quê? Porque não é que a gente queira ganhar alguma coisa em volta, ao contrário, não, é lógico que a gente quer ganhar, porque a gente sempre tem, mas a gente quer ganhar vidas, a gente quer salvar vidas, esse é o intuito. Então tudo que nós fizemos, tudo que nós fizemos, quando a gente abre a boca, quando a gente levanta de manhã, quando a gente dá alguma contribuição na igreja, quando a gente lê a palavra, quando a gente fala do amor de Cristo para alguém, sempre o nosso intuito é servir, sempre o nosso intuito é levar a palavra de Deus e salvar pessoas. Esse que é o intuito. Eu vou ler aqui a oração que eu escrevi e depois disso a gente vê o que tem de comentário para encerrar. Pode ser? O comentário aqui eu fui passando já. Eu vou ler aqui então. Eu comecei assim. Cristo, me salva. Tenha misericórdia desse pecador. Revela meus pecados. Me ajuda a vencê-los. Que a tua graça e o teu poder se derramem sobre mim. E que a minha vida possa servir a tua palavra. Honrar e engrandecer o teu santo nome. Que as pessoas possam conhecer a ti e ao teu Espírito Santo através da minha vida. Não para que eu seja parabenizado, glorificado ou exaltado, mas para a tua honra e para a tua glória, somente. Amém. Eu peço sabedoria, te peço mais fé e misericórdia. Eu peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por pecadores como eu na cruz. Amém. Essa foi a oração que eu escrevi, sabe? Eu acho que... É por isso que eu falei que eu acho que a gente tem que parar de aceitar Jesus. Urgentemente. Aqui, nessa oração, como eu falei, é um resumo das orações que eu tenho feito, sabe? Eu tô compartilhando com vocês uma coisa bastante íntima, sabe? Uma coisa que às vezes me faz chorar. De dizer, tem misericórdia de mim.
desse pecador, sabe? Tenha misericórdia dessa pessoa, porque sabe aquelas pessoas que Jesus que açoitaram Jesus, e quando ele olhou para baixo ele disse: Pai, tem misericórdia delas, porque elas não sabem o que fazem. Eu tô pedindo a misericórdia para mim mesmo, porque eu não tenho como pedir misericórdia para alguém, porque, cara, eu não tenho o que Cristo tinha naquele momento, sabe? A capacidade de pedir para Deus ter misericórdia de outra pessoa. De dizer pra Deus: essa pessoa não sabe o que tá fazendo, porque eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Quem precisa de misericórdia que eu consigo ver sou eu. As outras pessoas que estão andando comigo, elas falam pra mim o que elas têm, que tem que buscar misericórdia. Eu falo pra elas aonde que eu tô tentando buscar misericórdia, e a gente tenta andar junto e aprender uns com os outros, aprender em comunhão. Mas a grande questão é que só quem sabe as coisas ruins que passam na minha cabeça sou eu e Cristo. Então, às vezes só Cristo, né? Às vezes nem eu. O próprio salmista fala para Deus sondar o coração dele e revelar o que ele tem feito de ruim e não tem percebido. Porque às vezes a gente dá tanta desculpa que a gente acaba se convencendo de que a gente não tá fazendo coisa errada. E eu peço para Cristo: me mostra o que eu tô fazendo de errado, me ajuda. Me ajuda esse pecador, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso da tua misericórdia, sabe? Eu peço para ele se manifestar na minha vida com a graça dele, com o poder dele, porque eu não tenho poder nenhum, gente. A gente não tem poder, sabe? Quando uma pessoa fala assim, Deus nos deu autoridade para não sei o que. Não, ele não te deu autoridade nenhuma, gente. A única autoridade que a gente tem é a autoridade que o Espírito Santo que vive na gente tem. Então, assim, se a gente estiver falando, a gente não tem autoridade. Se a gente estiver falando, a gente não tem autoridade. Só o Espírito tem autoridade para fazer as coisas, sabe? Só o Espírito Santo que vive em nós. Então, se é o Espírito Santo que vive em nós que tem o poder, se não for ele que estiver falando através de nós, não tem poder nenhum no que a gente está falando, gente. Não tem poder na gente. Então, que a tua graça e o teu poder se derramem sobre mim, e que servir a tua palavra seja a minha vida. E eu finalizei pedindo sabedoria, que é uma das promessas, né? Pede sabedoria que ele vai te dar livremente. Acho que é Tiago que fala. Liberadamente, Peço mais fé, porque a partir do momento que eu aprendi que a fé não vem de mim, em todas as minhas orações eu tenho pedido mais fé, porque eu preciso acreditar. Sabe, uma vez eu, puxando por uma historinha, eu vi um cara falar que o que tu faria se em todos os passos que tu desse, Jesus estivesse do teu lado, né? Tu entraria em todos os lugares que tu entra, tu falaria o que tu fala na tua faculdade, no teu trabalho, tu falaria o que tu fala na internet, se Jesus estivesse lendo o que tu tá escrevendo. E daí ele disse assim, se a tua resposta é não, se tu dissesse que tu ia analisar um pouco mais, ou repensar, tu não acredita. Porque se tu não acredita que o Espírito Santo tá em ti, e o Espírito Santo é Cristo, então tu não acredita, sabe? Tu não acredita no Evangelho. O Evangelho diz que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, Cristo está em nós. Então todos os lugares que a gente tá, Cristo tá lendo tudo que tu escreve, Cristo está ouvindo tudo que tu fala, Cristo tá pensando tudo que tu pensa. Tudo, sabe? Se a gente tá pecando porque a gente não sente que Deus está do nosso lado, é porque a gente não tem fé que o Espírito Santo habita em nós. Sabe? A gente precisa de fé. Então eu tenho sempre orado pedindo sabedoria, tenho orado pedindo fé, eu tenho orado pedindo misericórdia. Essas são as 3 coisas que eu tenho pedido muito para Deus. Eu acredito que essas coisas vão muito de encontro com o que a palavra de Deus diz pra gente buscar, e por isso que eu finalizo a oração em nome de Jesus Cristo. Porque virou muito jargão, né? A gente comenta que virou muito jargão falar em nome de Jesus, amém? Mas a gente só ora em nome de Jesus se a gente estiver fazendo pedidos que Jesus faria. É isso que eu acredito. Eu estou pedindo em nome de Jesus porque eu sei que Jesus pediria essas coisas. Então, eu sei que misericórdia, eu sei que sabedoria e fé, a própria Bíblia me manda buscar. Então, essas coisas eu peço em nome de Jesus. E aqui eu finalizo dizendo que morreu na cruz por pecadores como eu. Porque não foi só por mim que ele morreu, então eu tenho que ter sempre isso em mente, ter essa empatia e ter essa misericórdia pelos outros. Não adianta eu orar por misericórdia para mim se eu não tiver misericórdia dos outros. A gente precisa ser misericordioso e entender que a gente era escravo do pecado, então se a gente conhece algum escravo do pecado, o que a gente tem que sentir pela pessoa é no mínimo empatia. Se der, misericórdia, né?
Se der pra ter misericórdia, a gente tem. Se não, no mínimo, empatia. Tentar se colocar no lugar da pessoa e ser amoroso com ela para que Cristo possa se manifestar na vida dela como se manifestou na nossa. Pra gente parar de ser hipócrita. Eu não acho que a gente vai conseguir parar de ser hipócrita, mas pelo menos para tentar. Essa é a minha oração. Eu quis expor para vocês um pouco da minha oração para mostrar para vocês o que eu acredito, sabe? Da onde eu acredito que vem a fé, por que eu não acredito em aceitar Jesus, por que a minha oração não é para aceitar ele, sim para implorar, clamar, é clamor de misericórdia. Eu clamo por misericórdia, porque é isso que eu acredito que tem que ser a nossa oração. Deixa eu botar aqui agora, o Xande colocou assim, ó, o Xande, o marido da Alessandra. O Alexandre Ignacio. Alexandre Ignacio, isso é. Ele disse assim, ó, as pessoas esquecem que Deus, na figura de Jesus, fez tudo por nós. Não há mais nada que fazer da parte de Deus. Da parte do ser humano, ainda falta muita coisa. Aceitar, reconhecer, fazer, temer a Deus de fato. Né? E depois ele colocou assim, que o Senhor aumente a minha fé e que cada dia mais sejamos guerreiros e fortes, sem titubear, e na luta diária, né? Ele diz que muito boa reflexão, que Deus continue te abençoando sempre, né? Boa reflexão, Leonel, que Deus te abençoe sempre. O Ayrton também colocou, amém, Leonel, que Deus te abençoe sempre. A tua mãe colocou que Deus te use em ti a palavra e a vontade dele, Leonel. Então, Deus tem te usado e eu sei disso e eu quero agradecer. Tu falou há um pouco tempo atrás a respeito, não sabia por que eu tinha colocado a expor o Salmo 119. Eu sei muito bem o porquê que eu coloquei, porque a gente só aprende quando a gente ensina. Na realidade, quando a gente estuda, quando a gente está numa escola, a gente aprende o necessário para passar. É isso que a gente aprende. A gente só pega as pinceladas. Agora, no momento que nós somos professores, aí nós temos que saber, porque nós vamos ser inquiridos disso. E essa foi a minha ideia. A minha ideia é te colocar para tu conhecer muito mais e tu crescer. Foi o que eu falei esses dias. Eu comecei a minha vida acadêmica, teológica. Tem 8 anos, 10 anos que eu comecei a estudar mesmo a palavra de Deus. Sou cristão há 32 anos, mas sempre fui um cristão relapso. No momento que eu comecei a me dedicar, hoje ainda o pastor Fernando está de aniversário, eu cumprimentei ele no Facebook, dizendo para ele que ele foi muito importante na minha vida, que foi por intermédio dele que eu comecei a buscar na palavra de Deus de verdade e me aprofundei na palavra de Deus. E por eu ter me aprofundado na palavra de Deus, eu vi que isso é necessário demais. E te passei a bola para que tu entre no mesmo caminho, sendo que eu entrei com 40 e quase 45 anos e tu está entrando com 20, né? a metade do caminho. Então a tendência é que Salmo 119, 99 funcione quer ler aí? Eu quero, por causa do comentário do Xande ali, pelo que ele falou, cara, eu não sei se tu tá desde o começo, mas tu falou que a parte do homem, a parte de Deus já tá feita, a parte do homem a gente ainda falta muito a fazer. Cara, eu não sei se tu tá desde o começo, mas foi exatamente isso que a gente falou, cara. Foi muito, muito bom tu ter falado isso, porque a gente fala, vai de encontro com tudo que a gente tá falando. Eu não sei se tu entrou agora e se foi o Espírito que te guiou, ou se tu tá desde o começo e falou isso porque tu tá desde o começo, mas é só porque eu achei muito legal, porque o versículo que a gente leu hoje, que a gente está expondo, fala: eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu desvie dos teus caminhos. É justamente isso, né? Dos teus mandamentos, desculpa. É justamente isso. A parte de Deus, ele já sabe que está cumprida, sabe? Ele tá dizendo eu recebo por uma promessa que foi feita nos versículos anteriores. Só que o eu recebo dele dizendo assim, eu sei que a tua parte está cumprida, eu tô tentando cumprir a minha, tô procurando cumprir a minha, me ajuda a cumprir a minha, porque nem a minha eu consigo cumprir. É justamente isso, sabe? Por isso que eu gostei muito do teu comentário e eu quis voltar no versículo e voltar lá pro começo da live para relembrar o que a gente estava falando.
ele entendeu isso como uma promessa e ele entende que a promessa, a parte de Deus já está feita. Só que ele precisa cumprir a parte dele e sozinho ele não consegue. Toda a live foi relacionada a isso, a pedir socorro e ajuda para Deus para cumprir a parte dele, porque sozinho ele não faz nem a parte dele, imagina a parte de Deus. Quem é ele para cobrar a parte de Deus se ele não consegue cumprir nem a dele? Agora eu vou ler o Salmo 119. Eu larguei nos comentários. Peraí, tu quer ler? Ou eu leio? Eu leio. Pode ler. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. Essa é a minha oração para ti. Eu quero que daqui uns dias tu me dê um nó. Que saiba mais que eu. Então, e não só tu, mas todas as pessoas a qual eu estou, no caso hoje, ajudando a liderar dentro da igreja. A minha ideia é que nós vivamos uma igreja de verdade, nós vivamos uma igreja diferente, uma igreja que não fale de prosperidade, mas prosperidade material, mas uma igreja que fale de prosperidade espiritual. Que todos nós chegar um dia e dizer assim, estou apto para ensinar, estou apto para fazer a vontade de Deus. Então ele falou, eu não estava no início, mas assim que entrei foi exatamente o cheiro da palavra que estava exalando no ar. Glória a Deus pela jesuicidência. Eu achei que eu tinha visto que tu tinha entrado depois, por isso que eu comentei que eu achei muito legal, porque o que tu falou foi exatamente o que a gente estava falando desde o começo, sabe? Muito bom. Muito bom. Eu falei isso no começo da live também, que esse versículo não tinha como fugir de falar sobre dependência, mas tanto o pai no Sermão do Monte, quanto o pai antes no Salmo 119 e eu também, a gente está falando de dependência em quase todas as lives, sabe? Eu acho que essa é a grande palavra que fica. Talvez por causa desse momento de pandemia, mas é uma coisa que vale a pena a gente manter na cabeça depois, era bom a gente entender desde antes, que é a dependência, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi no começo do ano passado e que agora eu tenho aprendido na palavra, né? Eu aprendi na prática, mas agora eu tô vendo refletido na palavra tudo que eu tive que aprender com dificuldade, eu tô vendo que a palavra já estava me dizendo desde sempre e eu não aprendi. Da dependência. Eu só aprendi sobre dependência depois de passar 3 anos em depressão e tentando lutar e não conseguindo. E aí eu vi que... Daí eu tentei largar nas mãos de Deus. Eu disse assim, minha última escape é largar tudo nas suas mãos e dizer assim, faz o que tu quiser. Eu desisto da minha vida, foi isso que eu falei. Eu desisto da minha vida, faz o que tu quiser porque tu é a minha última esperança. E ele fez, sabe? Ele fez esse 1 ano e 5 meses... Né? De janeiro, de dia 1º de janeiro de 2019 para cá, eu tenho sofrido várias grandes mudanças, sabe? Não foi uma mudança só, foram várias grandes mudanças. Eu sinto que tem muita coisa para mudar ainda e eu espero que Deus continue a obra dele na minha vida. Essa é a minha oração. Acho que vamos terminar, porque eu já faz meia hora que eu falei que já tá, eu ia finalizar. O interessante é que nós vivamos Cristo de verdade, né? E colocamos em prática tudo que está sendo falado. E a respeito de nós ser tomados, né? Nós somos tomados, agora no Salmo 119 nós estamos falando a respeito do pecado. No Sermão do Monte nós estamos falando a respeito do pecado e amanhã nós vamos conversar a respeito caramba, me sumiu agora. Mortificação do pecado. Amanhã nós vamos falar sobre a mortificação do pecado. Então, nós somos escravos do pecado, né? Nós somos escravos do pecado e nós temos que fugir disso e nos tornarmos escravos de Cristo. E aí vai ser tudo transformado de verdade. Amém. Agora tu faz uma oração. Eu vou fazer uma oração. Vai ser diferente daquela que eu falei. Eu só dei, né, eu tentei expor um pouco a minha oração naquela hora. Agora eu vou fazer uma oração sobre isso que aconteceu, sobre a live e tudo mais. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender sobre a Tua Palavra, ensinando ela. Como tem sido maravilhoso buscar, como tem sido maravilhoso tentar expor para as pessoas a Tua Palavra e acabar aprendendo e sendo confrontado pela Tua Palavra enquanto estudo. Que todos possam ter essa oportunidade de ser confrontados pela Palavra. Eu acho que é talvez a coisa mais difícil, talvez a coisa mais exaustiva espiritualmente falando
mas como tem sido maravilhoso na minha vida ser confrontado. Que as pessoas possam ter esse sentimento também, de sentir o cansaço, mas sentir que valeu a pena. Sentir muito mais que valeu a pena e não querer parar, e querer tentar de novo e fazer de novo. Que tu continue aumentando a nossa fé, que tu tenha misericórdia de nós e que tu possa nos dar sabedoria, Pai. São os 3 pedidos que eu te faço e que eu sempre quero continuar fazendo. Que eu nunca esteja cheio demais para ter mais sabedoria que venha dos céus. Cheio demais para pedir misericórdia, acreditar que eu não preciso de misericórdia, que isso nunca aconteça. Que nunca aconteça de eu achar que eu já tenho fé o suficiente, que eu possa estar sempre buscando mais e mais de Ti. Sempre mais. É isso que eu te peço, Pai. Nos ensina a Te adorar. Nos ensina a Te amar. Em nome do Teu Filho, que morreu por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, e amanhã às 21h30 nós temos culto de ensino. Vamos continuar o Sermão do Monte às 21h30. Amanhã às 21h30 Sermão do Monte. Quarta-feira às 21h30 nós temos bate-papo com os jovens. Quinta-feira às 20 horas nós temos encontro de fé, que vai ser no templo daí, né? Vai ser a filmagem do culto. Sexta-feira às 21h30 nós vamos ter uma palestra a respeito de... Fala aí. Empreendedorismo, isso aí. Sábado temos bate-papo com os casais. Domingo nós temos às 18h30 live direto do templo. Nós temos o culto da família. E segunda-feira de novo, Salmo 119. A live domingo começa entre as 6h30 e as 7 horas, provavelmente, tá? Isso por causa que a gente pega do terceiro hino em diante, para não ficar muito extenso. O último, quer ler aí o último que o Xande botou? Ele disse: dependência eterna, razão do nosso viver e ar que respiramos. Jesus, ansiamos por Ti. Jesus Cristo abençoe a todos vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Terminar com essa oração do Alexandre então. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.